Paulo, Corinthians que não ganha do São Paulo no Campeonato Brasileiro no Morumbi há 15 anos. É um número realmente expressivo. O São Paulo aí que tem um histórico difícil contra o Corinthians, nos últimos anos vem mostrando para eles que quem manda é o São Paulo. Então, vamos em frente aqui. Queria comentar um pouco sobre as coletivas, sobre as declarações dos jogadores também com vocês. No que diz respeito ao que o próprio Luciano falou clássico se ganha, a gente recebeu o apoio da torcida, ou seja, como eu tinha dito para vocês, o Baby não fez cobrança nenhuma lá, ele tinha ido no CT da Barra Funda só para passar apoio para os caras. O único pedido um pouco mais assim agressivo, fora do tom, foi com relação ao próprio Muricy pedindo para baixar o preço dos ingressos e pedindo contratação de reforço. Isso a gente já tinha abordado até no blog do São Paulo com matéria escrita e com live de ontem que eu fiz com a Kátia nesse sabadão para vocês. Tá? Sobre as outras declarações, o Luciano também deu uma declaração muito importante, essa eu achei fundamental. O Luciano falou o seguinte: eu não posso chegar para os técnicos que chegam no clube e dizer que eu não vou jogar na função que eles querem, que é a função mais recuada, como se fosse um 10. Eles me pedem, eu vou fazer o que o técnico faz, mas eu sou o atacante. Essa mensagem para mim foi muito marcante, foi uma das mensagens mais profundas se a gente for avaliar dos últimos anos, porque ele cansou de apanhar por conta de jogar recuado, quando parecia que a gente estava jogando com ele ali porque era uma coisa que ele queria, uma imposição dele, como muita gente acredita, que tem aquela galera que cria aquelas teses, né, de internet, as pessoas ficam usando isso como verdade, aquela história da mentira contada mil vezes virando uma verdade, e o Luciano desmistificando isso, mostrando que não tinha absolutamente nada a ver, o Luciano deixando claro que ele sempre quis ser segundo atacante, que é a função dele, e o Crespo, desde que chegou, botou o Luciano como segundo atacante, não à toa contra o Red Bull Bragantino, e ontem o Luciano deu 2 assistências e teve 2 lances contra o Red Bull, e ontem fez 2 gols, e ele e o André Silva mostrando que estão fazendo um casal 20, né, para quem é mais antigo, falando isso, uma grande dupla aí de jogadores. Então podemos aí puxar Luizão Amoroso, sabe, Careca Miller, a gente pode puxar aí outras grandes duplas que nós tivemos. Me parece que assim, Dodô, Aristizábal, França e Dodô, França e Raí, como vocês quiserem puxar aí dos últimos tempos, a gente pode elencar dessa galera. Foi muito bom a dupla, Brenner, Luciano, vai para ser mais recente, de jogadores que deram certo, até nos melhores momentos do Ceni, quando o Ceni ainda jogava com outro sistema, Caleri e Luciano. Então foi bem gostoso assim ver os caras jogando, a troca de posições, mostrando que os dois caras têm mobilidade, podem jogar juntos. O Tapa estreou, não fez assim uma estreia deslumbrante, mas foi intenso, né? O Mal entrou, ele tinha que ter dado uma bola pro Ferreirinha, na outra ele conseguiu roubar a bola e foi bem na finalização, quase fez um gol ali no Hugo Souza chutando de longe, mas estava com ímpeto, estava firme. A gente precisa ter um jogador agressivo, incisivo para jogar de atacante também, já que não temos o Rian. Uma pena o Rian que ia ter oportunidades agora. E, tirando ele, a gente também teve o Ferreirinha, que também voltou com mais confiança no jogo de ontem. São as boas notícias. O Dineno, eu acho que ele realmente vai entrar em jogos em que o São Paulo precisa estar mais dentro da área. Não em jogos que a linha já está um pouco mais baixa ou que o adversário fique mais assim. A gente vai jogar com o Dineno quando os jogos dos adversários estiverem mais fechados e a gente vai jogar com o homem mais poste dentro da área. Agora vamos para falar sobre a coletiva do Crespo. Queria abordar com vocês que a coletiva do Crespo está virando um show à parte e eu estou me deliciando nas coletivas do Crespo. Começa por ele falar que foi um sonho um momento que ele viveu muitas vezes, que era ver o estádio lotado, jogando um clássico, vencendo uma partida com a torcida cantando, e ele falou sobre isso ontem, sobre essa comemoração dele. Fiquei muito feliz também com a fala dele. Foi assim realmente uma volta dos sonhos para o Morumbi. O Crespo vencendo um clássico, vencendo bem no momento de necessidade, uma vitória determinante, uma vitória implacável, uma vitória correta e uma vitória justa com méritos dele, sabe? Mérito dele, você percebe nitidamente que a mente do Crespo, a metodologia do Crespo, o dedo do Crespo está no time, a mentalidade dele, da equipe dele estão lá de volta no melhor versão Crespo 2021, naquele título de conquista do Campeonato Paulista. O Crespo, apesar de vencer, ele continua muito sério, exigindo da diretoria do São Paulo que consiga pelo menos mais 2 ou 3 reforços para que o São Paulo tenha mais estabilidade nesse time e possa voar mais alto e almejar coisas maiores. E acho que a gente está vendo que é possível, a gente só precisa ter os recursos para isso, para conseguir almejar coisas maiores e melhores aí
agora cada vez mais claro que é possível. Outra fala do Crespo foi sobre o Luciano, dizendo que ele já tinha falado sobre o Luciano anárquico, na quarta-feira contra o Red Bull Bragantino, e ontem ele voltou a falar que o Luciano perto do gol, ele é muito agressivo, ele é muito decisivo, ele faz a diferença, foram as palavras do Crespo, e realmente a gente sabe disso. O Luciano aí que está chegando pertinho, está beirando ali os 100 gols com a camisa do São Paulo, quem diria, lembrando de declarações aí como antigas que ficaram marcadas aí na história, de André Plihal, Arnaldo Ribeiro, que quando ele veio, decretaram que o Diniz estava fazendo o São Paulo de otário na troca do Everton pelo Luciano, e a história mostrando que os caras estavam vertiginosamente errados e que a gente tem sempre que esperar os caras chegarem para poder mostrar resultado. O Crespo comentou do Tapia também, da estreia dele. Achei uma estreia ok para os poucos minutos que ele entrou, foi super intenso, como eu falei, ajudou na marcação, na participação, estava para mim visivelmente fora de ritmo de jogo, tentou ali o chute, estava com muita sede, muita vontade, 23 anos, deveria ter dado no passo Ferreirinha, no outro ele fez bem o lance do chute, estava fazendo presença de área e tomou um cartão amarelo, entrou super intenso, né? É um garoto ainda, tá começando a voltar, tá pegando ritmo de jogo. Teve essa questão do Tapia também, o Crespo comentou. Outro comentário do Crespo foi sobre o nível de futebol do time, ele falando que a gente brigamos, lutamos e jogamos futebol, numa frase mais completa, obviamente, mas isso para mim responde muito sobre o que ele está propondo para o São Paulo, sobre o que o São Paulo está querendo. Isso para mim é mais importante sobre essas questões aí. O São Paulo hoje joga mais coletivamente do que individualmente. Quando você está com um coletivo bem feito, um coletivo bem montado, é fato que o individual ele sobressai e a gente consegue extrair coisas bem melhores do time como um todo e os jogadores começam a ter valências e começam a crescer. Então a gente viu que o São Paulo ontem não jogou individualmente, não jogou sozinho, os jogadores sempre se aproximando. Você via claramente que quando o meia pega a bola, o volante pega a bola, você já vê um jogador de meio se aproximando pelo meio, você já vê o ala apontando pelo lado direito, você vê o atacante aparecendo para receber a bola, um já correndo automaticamente para a área para prender a marcação e o outro já passa para a ultrapassagem. É só você prestar atenção com calma, sem aquele frisson, sem aquele calor do jogo, e você vai perceber tudo isso que eu estou falando com várias tranquilidades aí sobre isso. Eu volto a dizer para vocês, até dentro das limitações, os próprios alas estão aparecendo bem, os atacantes melhoraram, a linha de defesa, o Arboleda está sobrando, mas está sobrando muito. O Arboleda está parecendo o Maldini na defesa do São Paulo, o Beckenbauer jogando, porque tem um sistema de jogo postado. Então, assim, o Arboleda tá absurdo na marcação, a gente não tá falando muito dele, mas o Arboleda tá monstruoso. E quando precisa do goleiro, a gente tá lá. O Rafael tá fazendo o papel dele, a gente tá podendo contar com ele, muito importante isso. E também queria destacar o Crespo comendo jornalistas com farofa, porque os caras insistindo com ele ontem sobre a questão do. Pararam de perguntar de DM, né? Depois da questão do Lucas. E o Crespo ontem perguntaram para ele: o que você acha da ida da organizada no CT, que eu já tinha falado para vocês que eu também achava uma merda. O Crespo também falou: para mim não tem cabimento, não deveria ter sido. O Crespo também criticou a ida deles lá, mostrando descontentamento sobre a ida dos caras para lá, mas ele falou: enfim, aconteceu. Aí o cara falou: mas você pode comentar sobre o que foi? Ele falou: foi lá sobre jogadores, comissões, dirigentes, não sei o quê. Agora, nenhum jornalista foi convidado, deu aquela porrada seca, e o que é privado, ele fez assim, ó, então privado é privado, acabou, e encerrou o negócio. O Crespo que vem aí doutrinando os jornalistas que estavam super mal acostumados, os caras querem proximidade, querem um técnico parça, para ficar falando ali as coisas com eles, entregando um monte de coisa para eles terem assunto, né, para poder hypar depois. O São Paulo tem que ter paz, o São Paulo precisa ter tranquilidade, o São Paulo não tem que ter hype de notícia polêmica, de notícia negativa, ou ficar mudando foco para as coisas, e nem jornalista que fica amiguinho, técnico fica amiguinho de jornalista. O técnico tem que fazer o trabalho dele. Ele ontem pareceu, claro, como um lorde, como ele é, mas me pareceu muito o Muricy versão anos 2000, em que o Muricy era aquela porrada seca que ele dava quando os caras faziam aquelas perguntas que, obviamente, não levam a lugar nenhum. Inclusive, ele falou assim: acho que não tem cabimento, não sei o quê, e meio que encerrou os assuntos. Ele realmente fala sobre o campo, sobre os jogadores, fala sobre as coisas que são pertinentes, elogia quando tem que elogiar, quando faz algumas ponderações, ele faz as ponderações,
E o Crespo, que muita gente atribuiu a entrevista dele da semana passada muito ruim contra o Flamengo, porque estava já com o espírito já puto com relação à apresentação, ficou claro aí que o Crespo tem esse jeito mesmo, o pessoal estava desacostumado com ele, e a imprensa aí vai realmente sofrer com ele para tentar extrair polêmicas e caos e críticas e situações aí complicadas e ruins de São Paulo.